Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Vamos dar seguimento aqui ao nosso assunto. Então, antes da parada técnica, estava falando aí sobre os graus de parentesco, então só, deixando bem claro que os graus de parentesco mais próximos vão sempre excluir os graus de parentesco mais remoto, exceto nos casos de direito de representação previstos em lei, como já vimos, eles valem para os descendentes e para os colaterais. E nem para todos os colaterais, só para o terceiro grau. E nem todos do terceiro grau, só para os sobrinhos, então não vale para os ascendentes. E nem vale aqui também para os tios. Certo? Então, essa é a nossa regra, parentes de grau mais próximo vão excluir parentes de grau mais remoto. E usamos a sucessão segundo grau, geralmente, quando estamos já tratando da sucessão segunda classe. Então, já selecionamos a classe de herdeiros, são os descendentes. Então, entre os descendentes, vão aparecer lá os herdeiros que vão herdar, que vão receber o patrimônio. Não são todos, só os de grau mais próximo. Certo, gente? Até aqui tudo certo? Tá dando para entender? Sim. Beleza. Então vamos agora à quarta espécie de sucessão, que é a sucessão segundo a linha de parentesco. Nessa espécie de sucessão, havendo parentes de mesmo grau, a preferência é para os de linha descendente. Então, havendo ali os parentes, vai-se ter a preferência para a linha descendente, mas ela não é a única, como veremos. Então, somente na sucessão de parentes colaterais de quarto grau não haverá preferência de linha. Todos herdarão, pois, em partes iguais. Como a gente viu, é o último grau, são os primos. Então, não tem distinção entre os primos, então não vai haver a aplicação da linha de parentesco. Também não vai se utilizar para cônjuge, já que não tem ali linha de parentesco, já que é um parentesco por afinidade. Mas em relação a parentes de linha descendente, ascendente e colateral, existe a linha, que também é usada aqui como critério para estabelecer quem vai herdar. Então, na sucessão segundo a linha, sendo parentes de mesmo grau, a preferência é dos parentes de linha descendente, então você começa a contar de cima para baixo. Então, vamos lá, vamos às linhas de parentesco. Então, quais são as linhas de parentesco? Nós temos 3 linhas de parentesco. Linha descendente, linha ascendente e linha colateral. Não tem linha do cônjuge, nem do companheiro, porque são parentes por afinidade. Então, não entra aí nessa discussão. Então, as linhas de parentesco, linha descendente, sempre com o sinal gráfico mesmo da setinha na descendente. Linha ascendente, sempre com o sinalzinho gráfico da seta, apontando para cima, linha ascendente. E a linha colateral, que pode ser representada graficamente por uma linha, uma seta, que sempre vai estar ali indo para o lado direito, para o lado esquerdo. Aqui eu fiz pelo lado direito por conveniência, mas pode ser para qualquer um dos lados. Ou então são 2 setinhas, são 2, como se fosse um triângulo, Então uma seta que vai ali primeiro procurar o parente ascendente e depois outra seta que vai procurar o parente, que seria ali com o ascendente comum, descendo essa linha para buscar o colateral. A gente vai ver como isso funciona na prática, daqui a pouco, ou nas aulas seguintes. Então, são essas as 3 linhas de parentesco: descendente, ascendente e colateral, ou colateral assim, tem uma frase da Maria Berenice Dias, que trata dessas linhas, e tem até um certo quê de poesia, Não vou lembrar aqui da frase literal, mas é mais ou menos assim. Ela vai falando sobre o amor, o afeto. Então, o afeto desce, depois sobe para depois se espalhar. Seria essa a ideia, então, das linhas de parentesco, Então, você tem aí, primeiro, a linha descendente, depois a linha ascendente e depois a linha colateral. Então, é a ideia mais ou menos que a Maria Berenice coloca nessa frase que ela menciona no livro dela, sobre essas linhas. Então, o amor desce, depois sobe para depois se expandir, que seria, então, a expansão aí na linha colateral que vai mais longe, E aí, nessa questão das linhas,
a linha descendente é a linha que prevalece, né? Então, a preferencial aqui é a linha descendente. Então, enquanto houver parentes de linha descendente, você vai buscando ali, nessa linha, os parentes, né? Havendo parentes da linha... Não havendo, né, parentes da linha descendente, é que você vai para a linha ascendente. E se não houver parentes da linha ascendente, é que você vai para a colateral. Só que aí, entre um e outro, tem o cônjuge. Não podemos esquecer dele. Tem um companheiro, tem um viúvo, tem a viúva. E aí, o colateral, né, a linha colateral só entra nessa jogada, né, se não houver também cônjuge ou companheiro, né, vivo, sobrevivente, né? Então, pela linha de parentesco, temos então essa definição de que os herdeiros, né, são determinados de acordo com a linha, havendo a preferência para a linha descendente, e aí passando para a linha ascendente se não houver descendentes, passando para a linha colateral se não houver ascendentes, ou não houver também cônjuge, companheiro, né, viúvo ou viúva do falecido ou da falecida, certo? Então, são essas aí as linhas de parentesco. Certo, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Não. Não. Daqui a pouco a gente vai ver isso aplicado em exemplos, né? Porque na aula passada eu mostrei aqueles exemplos, vou voltar para eles, tá? Daqui a pouco a gente vai para os exemplos, porque não adianta só falar aqui figurativamente, né? A gente tem que mostrar também como isso funciona em exemplos, para que fique mais claro, né? Para que fique mais fácil de ser fixado tudo isso. Daqui a pouco a gente chega nos exemplos, tá? Hoje eu resolvi falar das espécies, né, de sucessão, mas teoricamente para depois ir para o exemplo. Bom, aí temos essa observação importante, né, que eu não vou falar dela ainda, vou falar no momento oportuno, tá? Então, há ainda as linhas paterna e materna, que se encontram na mesma linha e que tem regra aplicável apenas à sucessão dos ascendentes. Então, dentro da linha ascendente tem outra linha, né, que é a linha paterna e a linha materna, mas essa aí não vamos falar dela agora, né, não é o momento ainda. Quando eu for falar especificamente da sucessão dos ascendentes amanhã, aí a gente vê como é que vai funcionar essa divisão aí da linha paterna e da linha materna. É o que a gente chama no popular, parente por parte de pai, parente por parte de mãe. É o que vai aparecer aí. Mas não vou falar disso ainda, né, para não embananar aí a cabeça de vocês, né? Porque senão vai ser linha demais e não vai dar para aprender logo de cara, né, de maneira mais fácil aqui esses pontos, né, das espécies de sucessão. Aí o último tipo de sucessão, né, que a gente já viu aqui antes, né, antes da primeira prova, inclusive, então vou falar mais rapidamente sobre ele, porque já discutimos esse tema aqui em outros momentos, que é a chamada sucessão por estirpe ou direito de representação. Aí só um detalhe, né, porque essa palavra vocês ainda não tinham visto aqui, porque geralmente a gente só menciona realmente a palavra, a expressão direito de representação. Mas tem essa outra expressão que é muito usada, que é até mais antiga, que é a chamada sucessão por estirpe, né? Mas a gente não está muito acostumado a usar essa palavra estirpe com o sentido de herança propriamente dita, né? Quando a gente ouve falar a palavra estirpe no Brasil, né, no português brasileiro, geralmente a gente associa a um significado um pouco diferente, né? Tem a ver com família, mas tem outro significado além desse, né? Seria como se fosse família nobre, né? Então, quando alguém fala aquela é uma pessoa de estirpe, geralmente quer dizer que é de uma família nobre, de uma família abastada, de uma família rica, né? Mas, na verdade, a palavra estirpe, no direito das sucessões, se refere a qualquer família, né? Porque ela vai se referir a um tronco familiar específico, né? Se vocês bem lembram lá daquela aula, né, que a gente viu o seminário sobre direito de representação, você lembra que tem um tronco familiar, né, do qual vai resultar aquele direito de representação. Então, você tem lá o de cujus, tem o pré-morto e tem os filhos do pré-morto. Então, é esse tronco familiar que a gente chama de estirpe. E não interessa aqui se essa pessoa é milionária ou se é pobre, né? Claro que isso vai repercutir, porque é questão patrimonial, se vai ter herança, se não vai ter, qual vai ser a herança a ser, né? Quais bens vão ser herdados, claro que sim. Mas, teoricamente,
qualquer família pode ter essa estirpe, né, que é esse tronco familiar, né, do qual vai resultar o direito de representação. Então, aqui, o sentido da palavra estirpe não é o mesmo que a gente usa no senso comum, porque estirpe acabou virando, né, no senso comum, esse sentido, né, acabou tendo esse sentido, ganhando, né, esse sentido de família rica, família nobre. Não, aqui é qualquer família, né, desde a família mais rica até a mais pobre, né? Desde que haja bens a ser herdados, então pode haver, né, o direito de representação, né, que vai por esse tronco familiar, independente da pessoa ser mais rica ou mais pobre. Bom, a previsão legal, né, vai ali dos artigos 1851 a 1856, já foi visto isso aqui no seminário, né, apresentado sobre o tema, e é cabível apenas para os casos de herdeiros de mesma classe, porém de graus diversos. É a exceção, né, a sucessão por estirpe ou direito de representação é a exceção à regra da sucessão por grau de parentesco. Então, quando temos a sucessão por grau, tem lá a regra que acabamos de ver: parentes de grau mais próximo excluem os parentes de grau mais remoto, salvo nos casos do direito de representação. Então, é aí que aparece a representação, quando parentes de grau mais distante também vão herdar junto com os parentes de grau mais próximo. Só naquelas hipóteses, né? Pré-morte ou comboriência, como vimos. Então, só lembrando, né, ocorre quando o herdeiro do mesmo grau faleceu antes ou no mesmo momento que o autor da herança, então é pré-morte ou a commoriência, quando foi declarado indigno ou deserdado na sucessão testamentária. Então, se houver exclusão do herdeiro, né, por indignidade ou deserdação, abre-se a possibilidade de que os seus herdeiros, né, de que os seus filhos herdem em seu lugar, por direito de representação. Como veremos mais à frente, como isso vai funcionar. Será admitida apenas nos casos de sucessores de descendentes do falecido e de descendentes dos colaterais de terceiro grau, os sobrinhos. A gente viu agora, né, que entre os colaterais de terceiro grau tem os tios e tem os sobrinhos. E por que só vale para os sobrinhos? Tem a regrinha, né, que tem lá, os filhos dos irmãos, então está bem claro, sobrinhos. Não, e os tios não podem, né? E aí a doutrina coloca um argumento parecido com o dos ascendentes, porque há a proibição, né, de direito de representação para os ascendentes, e os tios seriam como se fossem ali também ascendentes, né, só que na linha colateral. Então, por essa razão, os tios não teriam direito a representar, né, os irmãos, aqui no caso. Então, no caso dos colaterais, realmente só existe o direito de representação para os sobrinhos. E se os sobrinhos falecem, né, são pré-mortos, ou comorientes, ou foram indignos ou deserdados, aí os primos não herdam por representação, né, porque esse direito não existe para eles, né? Então, não há esse direito de representação para os primos, somente para os sobrinhos, né, tal como já foi visto aqui. Bom, agora, né, diante desses critérios todos, dessas espécies que a gente viu, vale mencionar os exemplos. Então, vamos a alguns exemplos. Vou usar aquela mesma árvore genealógica com algumas variações, né, da semana passada. Então, os personagens são os mesmos. Aí vamos só acrescentando mais situações, mais casos, para a gente ver como é que, né, esses tipos de sucessão vão sendo aplicados. Sobre a representação, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Não. Tranquilo. Então, só antes de chegar aos exemplos, né, só quero deixar claro uma coisa, né, mais uma vez. Esses critérios, nessas espécies de sucessão, elas podem ser aplicadas juntas, certo? A ideia de exclusão aqui, ou critério excludente, vale para se encontrar os herdeiros. Mas, para que se encontre esses herdeiros, nós podemos lançar mão de todas essas espécies de sucessão. Às vezes podem aparecer todas juntas, inclusive, né? Não é necessário aqui excluir uma forma de sucessão da outra. Então, tem a sucessão por cabeça, que é a mais fácil, e ela vai aparecer, né? Mas ela pode aparecer junto com a sucessão por estirpe, não tem problema. E para a gente poder identificar a sucessão por cabeça, a gente teve que identificar antes qual foi a linha de parentesco,
né? Descendente, ascendente, colateral. Tivemos que identificar dentro dessa linha quais eram as classes, né? Descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, e tivemos que separar dentre as classes uma, por exemplo, a dos descendentes, e nessa classe a gente vai separar por grau de parentesco quem são os herdeiros que vão receber o patrimônio, preferencialmente os de grau mais próximo, os filhos. Mas, como eu disse, pode haver sucessão por cabeça e por estirpe juntas. E aí você pode ter algumas pessoas recebendo por cabeça e outras recebendo por estirpe. E aí, então, pode haver herdeiros do mesmo grau recebendo e herdeiros de grau um pouco mais distante recebendo por conta da possibilidade que a própria lei estabelece, certo? Então, essas situações vão poder vir juntas, conjugadas, não há problema, né? O interesse aqui é de que você encontre, né, a menor quantidade de herdeiros possível, né? Você selecione, né, um número menor de herdeiros para receber a herança. Mas isso não quer dizer que você vai excluir também os critérios de sucessão, né? As espécies de sucessão. As espécies vão ser usadas e podem ser usadas todas juntas, como a gente vai ver aí agora, né? Na sequência. Bom, então nesse primeiro exemplo aqui, né, temos essa família estendida, né? Tem mais gente aqui do que na semana passada, mais pessoas entraram nessa família, né? E aí eu coloquei várias situações aí para a gente começar a analisar, né? Então, a família começa lá de cima com a Henriqueta, né, que é a matriarca da família, né? A Henriqueta é a mãe da Elisete, né? A Elisete é casada com Altamir, e dessa união, né, surgiram 4 filhos. Vicente, o filho mais velho, Dália, a segunda filha, Jaime, o terceiro filho, e Laura, a terceira filha, né? Aqui, como eu já vimos na aula de hoje, né, casamento e união estável são vínculos, né, entidades familiares iguais para fins de família e para fins sucessórios, e desde 2011, já vai completando então 10 anos, é possível que tenhamos tanto famílias heteroafetivas como Elisete e Altamir, né, plenamente reconhecidas, como também é possível termos famílias homoafetivas como as do Vicente e do Vinícius, que são casados, né? Então, cônjuges. Então, eles podem, né, ter aí direitos. Podem não, eles têm direitos iguais como família e, consequentemente, têm direitos iguais na questão sucessória. Então, no caso da união de Vinícius e Vicente, tem 2 filhos, Bruno e Leila, né? Já aqui no finalzinho da nossa árvore genealógica, e Dália, que não tem aí um marido, não tem esposa, não tem companheiro, não tem companheira. Dália é mãe de Isabel, né? Está sozinha e está com Isabel, né? Que é a filha dela. Então, aqui nessa árvore genealógica, nós temos alguns dados a ser levados em consideração, né? Primeiro, numa árvore genealógica dessa, temos que sempre procurar quem é o decujus, quem morreu aqui nessa situação, né? E hoje, né, eu vou exercer aqui, só nesses exemplos, claro, de maneira bem figurativa, essa possibilidade, né, de matar pessoas, matar os personagens e de revivê-los, né? Só aqui que eu vou ter esse poder da manipulação da vida e da morte. Logicamente, eu não quero ter esse poder em momento nenhum, a não ser esses momentos, né? Então, o Vicente, aqui é o nosso decujus, sempre, né, por convenção, eu estou deixando a pessoa falecida em preto e branco, né, como uma pessoa aqui falecida para destacar dos outros. Então, Vicente é o nosso decujus aqui nesse nosso exemplo. E aí eu coloquei aqui do lado, né, dos lados, em cima, 3 linhas, né, para lembrar vocês das linhas de parentesco, né? Então, aqui, ó, a linha descendente, a linha ascendente e a linha colateral, tá? Então, nesse exemplo aqui, o falecido é o Vicente. Então, vamos identificar quem são os parentes do Vicente, né? E aí, como é que a gente vai identificando isso? Vamos usando o critério da linha, começando, né? Então, tem linha descendente, tem linha ascendente e tem linha colateral. O Vicente tem parentes de linha descendente? Vamos lá?
Tem. Ok. O Bruno e a Leila, não é isso? São os Já filhos li. do Vicente. Beleza. O Vicente tem parentes de linha ascendente. Olha a linha ascendente aqui. Tem. Seus pais é sua avó. Exatamente. Tem os pais do Vicente aqui, o Altamir e a Elisete, né? Os parentes de primeiro grau. E tem a Henriqueta, que é a avó do Vicente. Então também tem parentes de linha ascendente, né? Cônjuge tem o Vinícius, né? Só que não tem linha, né, para o cônjuge. Então tem a terceira classe de herdeiros, que é a do cônjuge. Tem aí o Vinícius, né? Tem aí o cônjuge, tem o viúvo. E por fim tem a linha colateral, os parentes de linha colateral. O Vicente tem parentes de linha colateral? Tem. Seus irmãos e a sua sobrinha. Exatamente. Então você tem aqui o segundo grau do parentesco, né? Dália, Jaime, Laura, que são os irmãos do Vicente, e tem a Isabela, que é a sobrinha do Vicente. Então veja, tem um monte de gente aqui, né? Um monte de parentes. Contando, você tem aqui 2 descendentes, você tem 3 ascendentes, já são 5. Tem cônjuge, 6. 3 irmãos, 9. Isabela, 10, a sobrinha, né? Então são 10 parentes. Vicente morreu. No senso comum, todo mundo vai querer dizer, sou herdeiro, sou herdeira. Né? Mas, de fato e de direito, todos serão? Não. Acabamos de ver que não. Né? Então, diante dessa família, né, toda configurada, quem são os herdeiros de Vicente? Os filhos? Só eles? Um. Tem eles. Aí tem o marido, né? Se... Eu acho que é. Por exclusão. Isso. Aqui, a gente vai ver depois que o marido, né, o viúvo, a viúva pode herdar. Mas, assim, pelo que a gente viu até agora, né, seriam os filhos, né? Indo por aquele critério só de termos ali, né, divisões estanques, né, divisões ainda mais, vamos dizer, estáticas. Né? Então, nessa família toda, né, a gente vai usar os critérios. E aí você começa, linha descendente. Né? A linha descendente, ela exclui. Se você tem parentes de linha descendente, os outros parentes já estão excluídos. Então, tem parentes de linha descendente? Tem. Então, já esquece ascendente, já esquece colateral. Não tem direito para eles. Né? Então, aí já tem primeira classe, descendentes. Beleza. Aí vamos para o grau do parentesco. No caso do Vicente, só tem primeiro grau, né? Ele só tem filhos. Não teve tempo ainda de ter netos. Então, Bruno não tem filhos, Leila não tem filhos, então são só os filhos dele. Então, no caso do Vicente, a herança vai ser dividida meio a meio, para Bruno e para Leila. Só que o Vicente tem esposo, que é o Vinícius. E aí, no caso do cônjuge, tem a ameação. E aí a gente vai ver isso depois, claro, quando a gente for falar da sucessão do cônjuge, mas aí é bom deixar claro logo de início. Meação não é herança. Né? Meação é uma coisa, herança é outra. A meação, ela vai decorrer, ela é resultante da união, do vínculo familiar, né? Do vínculo conjugal. Então, meação ocorre em várias hipóteses. A morte é uma delas, né? Mas é mais recorrente que exista o divórcio, né? E aí, no caso do divórcio, vai haver meação também, né? Dependendo do regime de bens. Então, aqui pode haver meação, então passa ali, né, divide-se o patrimônio, né, para metade desse patrimônio ser do Vinícius, mas isso não é herança, é meação. Né? E a herança propriamente dita, que é a parte do Vicente só dele, aí essa que vai ser passada para o Bruno e para a Leila. E os outros parentes são parentes, mas não são herdeiros. Então, Altamir, Elisete, Henriqueta, que são ascendentes, não têm direito à herança. Dália, Jaime, Laura, Isabela são colaterais, não recebem herança. Por quê? Como a gente viu, a gente vai usar os critérios sucessórios justamente para garantir que menos herdeiros recebam a herança. Né? Nessa família toda, todos são parentes, mas nem todos são herdeiros. E aí a gente usou linha sucessória. Linha descendente prevalece sobre as demais. Então já excluiu linha ascendente e linha colateral. Chegou na classe de herdeiros, descendentes. Tem, beleza. Né?
Vamos ver, então, os graus de parentesco. Só tem um grau, são os filhos. Então, eles herdam. E eles vão herdar como? Por cabeça. Né? Sucessão por cabeça. São dois herdeiros, então divide-se a herança em duas partes exatamente iguais. Certo? Então, é assim que funciona, né, a aplicação dos critérios sucessórios. Mas esse é só um exemplo. Tem mais, né, para a gente praticar mais nessa árvore genealógica aí que eu construí. Deu para entender, gente, até aqui? Ficou mais claro agora com o primeiro exemplo? Ficou. Beleza. Então, vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, agora já não precisamos, já tirei as linhas, né, para não ficar muito poluído aqui o nosso gráfico, mas aí vocês já sabem, né, tem as linhas e tudo mais. E aqui, como eu disse, né, eu estou usando esse poder, né, só aqui nos exemplos, de manipular a vida e a morte dos personagens. Então, eu ressuscitei o Vicente e acabei matando a Henriqueta. Né? Então, agora a nossa decujus é a nossa querida Henriqueta, né, a matriarca da família. Então, a Henriqueta faleceu, certo? E é o nosso segundo exemplo. E agora, como é que funciona? Bom, de novo, né? Linhas de parentesco. Linha descendente, linha ascendente, linha colateral. Henriqueta. Em relação a Henriqueta, há a linha descendente, correto? Existe a linha descendente aí para os parentes da Henriqueta? A Elisete, a filha. Não só ela, né? Tem mais gente, mas a linha descendente existe, né? Tem aí Elisete, que é a filha, tem os netos, Vicente, Dália, Jaime e Laura, e tem os bisnetos, que são Bruno, Leila e Isabel. Tudo isso é a linha descendente, né? Porque a linha descendente ela não tem limite, né? Ela vai descendo enquanto houver parentes, né? Não tem limite. Aí vem a pergunta: existe a linha ascendente? Existem parentes de linha ascendente da Henriqueta? Não. Exatamente, não tem, né? Henriqueta já está no topo aí da nossa árvore genealógica, né? Então, só se eu tivesse, né, ampliando mais a tela para ter mais parentes. Não tem, né? Então, não tem parentes da linha ascendente. Cônjuge não tem, né? Já não tem aí nenhum parente, nenhum marido, nenhum companheiro, né? E colaterais, tem algum irmão, tem algum tio, tem algum sobrinho da Henriqueta, algum primo nessa árvore genealógica? Não. Pronto. Então, aí nós temos o caso, né, que é bem recorrente também, que só temos uma linha, que é a linha descendente. Então, chegamos à linha descendente, não tem outra, analisamos direitinho, beleza? Então, vamos à classe. Classe de herdeiros, descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais. Como só tem a linha descendente, já sabemos que só temos descendentes. Mas agora tem o grau de parentesco, né? E aí, pela ideia, né, da sucessão segundo grau, parentes de grau mais próximo excluem os parentes de grau mais remoto. E aí nós temos 3 graus de parentesco, não é isso? Elisete, que é o primeiro grau, que é a filha da Henriqueta. Aí você tem Vicente, Dália, Jaime e Laura, que são os parentes de segundo grau, os netos da Henriqueta. E você tem o Bruno, a Leila e a Isabela, que são os parentes de terceiro grau, que são os netos, ou melhor, os bisnetos da Henriqueta. Não é isso? Aí você tem 2 figuras aqui que não aparecem, né? Altamir e Vinícius, porque eles são, no caso do Altamir, ele é genro da Henriqueta, e eu tinha falado na semana passada, né? Esses parentes por afinidade, eles não herdam, não têm direito à herança. Né? Então, genro não herda, sogra não herda, cunhado não herda, não tem direito à herança. Né? A herança fica em relação aos parentes propriamente ditos, que são os consanguíneos ou afetivos. Né? Por afinidade, só se for entre cônjuges, só se a Henriqueta fosse casada. Mas como ela não tem marido, então não entra genro, não entra sogro, não entra cunhado. Né? Então, por isso que o Vinícius e o Altamir não têm nenhum valor aqui. Né? Não aparecem aqui na qualidade de herdeiros, certo? Então, temos então os graus de parentesco. E aí, nessa questão do grau, né, os parentes de grau mais próximo excluem os parentes de grau mais remoto. Essa é a regra. Então, a única herdeira de Henriqueta é Elisete.
né, ela recebe toda a herança de Henriqueta, porque ela é a parente única de primeiro grau. Vicente, Dália, Jaime, Laura, Bruno, Leila e Isabela não recebem nada, porque eles são os parentes de grau mais remotos, são excluídos dessa herança para que a parente de primeiro grau receba. É ela que tem preferência. E a sucessão por cabeça? É, mas só aí, nesse caso, só tem um herdeiro, então tudo da herança pertence a ela. Certo, gente? Ficou claro aí o exemplo 2? Sim. Ficou. Beleza. Terceiro exemplo. Então, vamos complicando mais as coisas, né? Então, no terceiro exemplo, agora nós temos duas decujos, né? Henriqueta e Elisete. Mantive, né, a morte da Henriqueta e acabei tirando a vida, manipulando aqui a questão de vida e morte da Elisete. Então, temos essas situações aí. Henriqueta, falecida em 30 de janeiro de 2021. Ela é a nossa decujus principal, continua sendo. Mas Elisete faleceu no dia 20 de agosto de 2020. Portanto, é a hipótese de pré-morte. É isso? E tem uma linha vermelha, né? Uma linha aí para transversalzinha, né? Que está separando, né, Altamir de Elisete, porque do lado está a observação. Eles estão divorciados desde 1º de fevereiro de 2015. Né? Então, o Altamir não tem mais nenhuma relação com a Elisete, né? Mas isso era só para confundir, porque eu já falei, né, que genro não herda, e nem ex-genro, pior ainda. Então, o que acontece aí nessa situação? Bom, Henriqueta faleceu, Elisete também já era falecida, e aí, quem são os herdeiros de Henriqueta, nesse caso, né? Elisete já teve a herança dividida, mas agora quem faleceu foi a avó, né? Foi a matriarca da família, foi a Henriqueta. Então, quem são os herdeiros de Henriqueta? Os netos. Somente eles, né? Então, quem são os herdeiros de Henriqueta? Como a Elisete não está mais, né, aqui, não está viva, não tem outro parente, né, de primeiro grau, então vai para os parentes de segundo grau. O Vicente, Dália, Jaime e Laura, os netos de Henriqueta. Bruno, Leila e Isabela, que são de grau mais remoto, né, são os bisnetos, não recebem. Né? De novo, sucessão segundo grau, parentes de grau mais próximo excluem os parentes de grau mais remoto, certo? Exemplo 4. Agora, a nossa decujus principal é a Isabela. Eu saí matando mais gente agora, né? Felizmente. Na verdade, eu matei a família quase toda agora, né? Então, você tem aí Henriqueta já falecida, Elisete falecida, Altamir falecido, Vicente falecido, Dália falecida, Jaime falecido, Laura falecida. E aí, a nossa decujus principal é a Isabela. E agora, quem são os herdeiros de Isabela? Sobrou Bruno, sobrou Leila e sobrou Vinícius, que é o viúvo do Vicente, né, o pai do Bruno e da Leila. E agora, quem são os herdeiros de Isabela? Os primos. Bruno e Leila, não é isso? Exatamente. Então, não tem parentes, aí, de novo, né, aquele exercíciozinho. Tem parentes de linha descendente vivos? Não, ela não tinha filhos, né? Isabela era criança. Parentes de linha ascendente, vivos. Né? A mãe, Dália, a avó, Elisete e a bisavó, Henriqueta. Não. Né? Todas elas já faleceram também. Naturalmente não tinha cônjuge, por ser criança. Né? E aí sobram os colaterais. E aí ela tinha quem de colateral? Ela tinha irmãos? Não tinha irmãos. Né? Ela tinha tios? Sim, tinha 4, mas os 4 morreram. Né? O Vicente, ou melhor, perdão, 3 tios. Né? Vicente, Jaime e Laura. Tinha 3 tios, mas eles morreram. Então sobraram os primos, né? O Bruno e a Leila. São os primos da Isabela. Então, quem recebe a herança da Isabela são os primos Bruno e Leila. São eles que vão receber a herança da Isabela. Então, estão aí os exemplos
né? Os 4 exemplos, claro, depois vem mais, né? Quando a gente for amanhã começando a aprofundar as heranças, né? Sobre os descendentes, sobre os ascendentes, vem mais exemplos aí para a gente exercitar esses casos. Mas até agora está dando para ficar claro, gente, está dando para entender como é que funciona essa divisão da herança. Deu para entender o sentido de que essa herança deve ser mais excludente, né? Porque não são todos os parentes que herdam, são só alguns parentes. Beleza. Então, aí os critérios sucessórios só, né, fechando aí, recapitulando, deixando mais claro o que eu falei da aula passada para hoje, né? Então, tem os critérios sucessórios, né, que vêm aí associados com essas espécies de sucessão, que devemos sempre levar em consideração. O primeiro critério, herdeiros da linha descendente preferem aos demais. Acabamos de ver isso. Então, é válido para os graus e classes de herdeiros. A regra dos parentescos em linha reta e colateral, exceção colaterais de 4º grau. Então, quando falamos nessa questão da linha descendente, estamos ali primeiro usando, né, qual é a linha de herdeiros, linha descendente, ascendente, colateral. Havendo descendentes, então, a gente já deixa para lá, né, já desconsidera ascendentes e colaterais e vai para a aplicação da sucessão segunda classe, né, descendentes. E aí, dentro dessa classe, a gente vai procurar o grau de parentesco, que é o segundo critério, né? A gente só não usa esse critério quando for com relação aos colaterais de 4º grau, os primos, como foi agora o último exemplo, né, dos primos da Isabela. Então, não tem como usar grau de parentesco porque ele é o último grau. Então, aí não tem mais o que fazer. O que aparece ali sempre é a sucessão por cabeça, né, em relação aos primos, certo? E também não é só primo, né, porque tem o tio-avô também que pode ser herdeiro, né? A gente tem ali também a figura dos tios-avós que podem ser também herdeiros, no caso dos parentes de 4º grau. A gente coloca todo mundo junto, né? Tio-avô e sobrinho neto, né? Que seriam aí os outros parentes, né? De 4º grau. Ou os primos. Bom, o outro critério, parente mais próximo exclui mais remoto, que é válido tanto para as classes quanto graus de parentesco. Então, dentro da classe sempre tem os graus, e aí a regra é essa, parente de grau mais próximo exclui o parente de grau mais remoto, a exceção, direito de representação. Terceiro critério, os herdeiros da mesma classe e do mesmo grau recebem quinhões iguais, ou seja, o mesmo valor patrimonial, que é a chamada herança por cabeça ou por direito próprio, né? Que é a nossa regra. A exceção é a herança por estirpe ou por direito de representação. Então, se você identificou todos os herdeiros de mesmo grau de parentesco, né? Então, eles recebem por cabeça, recebem valores iguais, né? Proporcionais. Então, você tem 4 herdeiros, 4 filhos, os 4 recebem a herança por igual, né? 1/4 da herança, 25% da herança. Então, aí as exceções, né? Herança por estirpe, herança por linha materna e paterna, né? O direito de representação entre os descendentes, né? Então, a vedação aqui, só lembrando que existe essa vedação, do artigo 1852, que determina o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, não há representação na linha ascendente. Herança por estirpe, e aí a sucessão obedecendo-se às linhas paterna e materna, aplicável apenas à sucessão dos ascendentes, como veremos provavelmente na aula de amanhã. E aí, só lembrando, a ordem de vocação hereditária, descendentes e cônjuge, ascendentes e cônjuge, cônjuge, companheiro de direito próprio, colaterais, e o Estado, que a gente vai ver que não é herdeiro, né, porque tem lá a herança jacente vacante do artigo 1844. Certo, gente? Então, por hoje é só. Amanhã a gente começa a ver as espécies de sucessão, já especificamente descendentes, ascendentes e tudo mais. Pessoal, bom dia para vocês e a gente se vê amanhã novamente. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, tchau, professor.